E aí galerinha, beleza? Aula 85 do canal. E hoje a gente vai falar sobre a equação do segundo grau, que é também conhecida como equação quadrática, ok? Bom, eu separei aqui uma tabelinha para vocês terem uma noção de como se comporta a equação do segundo grau com relação ao delta e também com relação ao coeficiente A, ok? Que é o coeficiente ali que quantifica o x ao quadrado. Então, esse é um esqueminha para quem já está estudando cálculo, para quem já tem uma familiaridade com a equação do segundo grau, tá? Mas eu acredito que vai ajudar também o pessoal que não lembra muita coisa do que estudou, né? No ensino fundamental ali e também no ensino médio. Então, bora lá. Bom, pessoal, a equação do segundo grau, ela vai ter um gráfico diferente da equação do primeiro grau, tá? Por causa desse x ao quadrado aqui, ok? Então, ela vai ter um gráfico que ele tem essa forma aqui como se fosse uma meia-lua, e que a gente chama de parábola, ok? Então essa daqui é uma parábola, certo? Parábola e assim por diante. Bom, e a fórmula geral dela, ela vai ter um coeficiente a mais, então eu vou ter o coeficiente A, né? AX ao quadrado, mais o coeficiente B, BX, mais o C, ok? E na equação, enquanto na equação do primeiro grau, a parte numérica era o coeficiente B, aqui vai ser diferente. A parte numérica, que só tem números mesmo, vai ser o coeficiente C, ok? E a parte que vai estar quantificando as nossas incógnitas, né, vai ser o coeficiente A e B, né? O coeficiente A, quantos x ao quadrado eu tenho, e o coeficiente B aqui, quantos x eu tenho na minha equação, beleza? Eu separei aqui três equações para vocês darem uma olhada, ó. 2x ao quadrado mais 3x mais 2. Essa aqui é uma clássica, né? Você vai ter o coeficiente A, que vai ser o 2, coeficiente A, que vai ser o 2, coeficiente B, que vai ser o 3, e o coeficiente C, que pode ver que ele é só a parte numérica sozinha, tá? Então, fica bem tranquilo de vocês definirem, né, todos os coeficientes. Nesse outro caso, eu tenho menos x ao quadrado mais 3. Então aqui eu já sei que o coeficiente A é o menos 1, né? Que ele está multiplicando aqui o x ao quadrado, certo? Que não aparece nada, mas tem 1 aqui do ladinho do x ao quadrado. Vocês podem ver que aqui eu não tenho o coeficiente B, porque eu não tenho nada com x, eu só tenho uma parte numérica direta aqui, ó. Então, automaticamente eu já deduzo, né? Eu já, pela lógica, sei que o coeficiente B vale 0, porque quando o 0 multiplica x dá 0, e o 0 não aparece aqui, ok? E o coeficiente C vale 3, então eu só tenho o coeficiente A e C, beleza? E aqui nesse caso, com x ao quadrado mais 4x, vocês já notam que eu tenho o coeficiente A, que vale 1, porque aqui não aparece nada, mas tem 1. Eu tenho o coeficiente B, que é o 4, que está junto com x, mas eu não tenho o coeficiente C. Eu não tenho uma parte numérica sozinha, ok? Então tem essas variantes aí que são interessantes para vocês já irem estudando. Isso aqui é um conteúdo do 9º ano do ensino fundamental, tá? Então se vocês quiserem se aprofundar mais um pouquinho, é só vocês pegarem um livro do 9º ano do ensino fundamental, beleza? Agora a gente vai para as definições aqui com relação ao coeficiente A e com relação ao delta. Bom, pessoal, com relação ao coeficiente A, vai acontecer dois casos aqui com a nossa equação do segundo grau, que muita gente já tem esse conhecimento, né? Só uma revisãozinha aqui, tá? Quando A for maior do que 0, eu vou ter a minha parábola voltada para cima, ok? E quando A for menor do que 0, for um número negativo, eu vou ter a minha parábola voltada para baixo. Isso aqui é essencial para esboçar o gráfico de uma função do segundo grau, tá? Então a primeira coisa que vocês vão analisar vai ser a concavidade da parábola. A maior que 0 para cima, A menor que 0 para baixo. Bom, pessoal, e com relação ao delta, né, que é o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que vocês também aí conhecem, aí, que faz alusão à fórmula de Bhaskara, né? Com relação ao delta da função da equação do segundo grau, a gente vai ter três casos, né? Vamos começar aqui pelo primeiro caso, ó. O nosso primeiro caso, quando o nosso delta for maior do que 0, eu vou ter o meu x1 e o meu x2, ou seja, eu vou ter duas raízes da equação, que são os dois pontos em que a parábola cruza, né? Os dois pontos em que a parábola encontra o nosso eixo x, nosso eixo das abscissas, tá? São esses dois pontinhos, e eles vão ter valores diferentes, x1 e x2, valores diferentes. Então o pessoal chama de x', x2' e assim por diante. Então, delta maior do que 0, a gente vai ter esses dois casos aqui, em que as nossas duas raízes são diferentes, e elas estão aqui no eixo x, bem no ponto em que a nossa parábola encontra, né? Que ela encontra aqui o eixo x, ok? Bom, pessoal, no nosso segundo caso, a gente vai ter o delta igual a 0. Então, toda vez que o delta for igual a 0, a minha parábola ela só vai interceptar o eixo x em um pontinho só, ok? Ou seja, o meu x1 ele vai ser igual ao x2. As minhas duas raízes da equação serão iguais,
tá? Então é interessante que vocês resolvam exercícios aqui para vocês interpretarem, para vocês desenvolverem o raciocínio aqui do porquê, né, que o x1 vai ser igual ao x2 quando o meu delta for igual a zero, ok? E no nosso terceiro caso, a gente tem o delta menor do que zero, ou seja, a gente tem o delta negativo. E toda vez que o delta for negativo, a nossa parábola não vai interceptar o eixo x e nem o y, ok? Então os nossos três casos são bem distintos, tá? Delta positivo, 2 pontos, 2 raízes diferentes. Delta igual a zero, 1 ponto, raízes iguais. E o delta negativo não encosta em nenhum ponto, tá? Bom, pessoal, então é interessante que vocês desenvolvam exercícios, tá? Com relação à equação do segundo grau, para vocês aprenderem bem certinho como construir o gráfico de uma função do segundo grau, que vocês vão usar muito quando vocês estiverem calculando as áreas das integrais, ok? Então, resolvam exercícios aqui com todos esses casos em que eu citei, para que vocês fiquem mais familiarizados com o conteúdo de funções, tá? Para quem faz licenciatura em matemática também, vocês já devem estar super familiarizados, né, a partir da disciplina de funções, mas é tudo um conjunto, tá? Funções, cálculo diferencial, área, integral, então vai tudo ali no mesmo caminho. Beleza, galerinha? Valeu, então, até a próxima.